podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA, você está no podcast Mais Saúde, espaço dedicado a te ajudar na busca do bem-estar e de uma vida mais saudável. Além desse programa, o Judiciário disponibiliza outros canais de informação, como a agência de notícias do portal tjba.jus.br e o Instagram @tjbaoficial. Eu sou Carlos Eduardo Ferreira e recebo o diretor de assistência à saúde do TJ e médico urologista Rogério Torim. Hoje vamos falar do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e a importância dos homens cuidarem da saúde. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos pela oportunidade de divulgar essa mensagem tão importante. Vamos lá, doutor. Primeiro eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância de ações de conscientização, como faz o Novembro Azul, para incentivar o homem a cuidar da saúde, a ter uma vida mais saudável, porque a gente ainda tem muito esse pensamento na sociedade do homem não procurar o médico, só procurar quando ficar doente. Então eu queria que o senhor falasse sobre a importância de ações como essas desenvolvidas ao longo do Novembro Azul. Realmente você falou uma coisa importante. As mulheres, né, elas têm uma procura aos seus ginecologistas mais frequente. Pelo menos anualmente elas vão fazer uma revisão com o ginecologista. E o homem às vezes é meio relapso e tal, e acaba não indo. Nós homens somos mais medrosos, talvez, ou mais tímidos, enfim. Mas o que acontece é que é necessário essa ida, pelo menos anual, ao urologista, a partir de 45, 50 anos de idade, para justamente evitar, né, problemas maiores de próstata, procurar um atendimento mais precoce. E essas ações são ótimas. Quando começou esse Novembro Azul, né, há muitos anos atrás, eu tenho quase 40 anos de formado, então antigamente não havia, e a conscientização era muito menor. Hoje a gente vê, ao nível da sociedade toda, essa procura, né, que aumentou bastante, mas ainda há uma certa restrição. Então, assim, é muito bom essas campanhas, né? O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o Brasil registrou só no ano passado mais de 70 mil novos casos. E aí eu queria falar do senhor sobre os principais sinais que que os homens podem prestar atenção ali na fase inicial, que podem indicar um caso de câncer de próstata e que pode servir de alerta já para essa pessoa procurar o médico urologista. Importantíssimo isso. Esse é o problema, porque a maioria dos tipos de câncer, principalmente de próstata, ele não causa absolutamente nenhum sinal, nenhum sintoma na fase inicial. Seria bom que logo que ele começasse já desse alguma pista, algum sinal que a pessoa procurasse o médico, mas não é assim. Então, por isso que tem que ter a campanha, por isso que tem que ter a ida precoce e a ida periódica anual, pelo menos, ao urologista. Porque nas fases iniciais ele não se manifesta. O câncer de próstata só vai dar sintomas e sinais quando ele já está avançado. E aí já é um pouco difícil de você tratar, já não tem aquela possibilidade de cura. Nesse sentido de procura do médico, quais são os principais métodos de rastreamento de uma possível doença? E, em caso de diagnóstico, quais são as opções de tratamento do câncer de próstata? Então, de diagnóstico, a gente faz, claro, obviamente, como qualquer área em medicina, o que a gente chama de anamnese. O que é isso? É perguntar ao paciente quais são os sintomas que ele tem. Como eu disse, no início não vai ter nenhum, né? Mas perguntar como é que ele está, como ele está urinando, etc, etc, etc. E aí a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo com o paciente. E os exames que a gente faz são a dosagem de PSA, o exame físico, o toque retal, e às vezes a gente também faz o uso de uma ultrassonografia. Hoje existe um exame mais avançado, que é a ressonância da próstata, um tipo específico de ressonância, que quando a gente tem dúvidas ou quando a gente tem uma suspeita maior, a gente faz a ressonância até para guiar a biópsia. A segunda parte da sua pergunta é sobre o tratamento. Então, como eu lhe disse, quando os casos iniciais de câncer de próstata, eles são passíveis de cura. O tratamento é um tratamento curativo, que a gente chama curativo, que é para justamente curar aquela neoplasia. Então, imagine que o paciente tem uma doença inicial confinada à próstata, ou seja, só tem célula cancerosa dentro da próstata. Se eu tiro a próstata, eu curo o paciente. Então, resultado, quando já tem uma doença avançada, o paciente já chega ao urologista com uma doença avançada,
aí a gente já muitas vezes não consegue um tratamento curativo, vai fazer um tratamento que a gente chama de tratamento paliativo, que a gente consegue manter o paciente bem durante um tempo grande, que a gente não sabe dizer exatamente quanto. Mas a certeza de cura a gente só pode dar no tratamento inicial, né? Quando está uma fase inicial. O que é que ocorre? A gente tem principalmente hoje a cirurgia. Cirurgia de próstata, como eu falei, se você retira a próstata, a doença está confinada à próstata, só está naquela glândula, a gente tira a próstata e o paciente fica curado da doença. É como eu disse, olha, tudo tem que ser, o urologista tem que olhar paciente por paciente. Cada caso, como se brinca, cada caso é um caso, e é verdade, cada caso é específico daquele paciente. Então, se eu tenho uma doença, se existe uma doença já mais avançada, ou mesmo inicial, provavelmente inicial, que o paciente não tenha um teto cirúrgico, uma cirurgia, né, maior, um pouquinho mais de maior porte, como é a prostatectomia, ele pode fazer radioterapia. A radioterapia também é eficaz. E, fora isso, em doenças mais avançadas, a gente pode fazer radioterapia, e aí vai se fazer um bloqueio hormonal para a próstata, para poder inibir essas células, e a gente consegue um manejo bom do paciente, né, do tratamento desse paciente. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, esse é o podcast Mais Saúde. Estamos conversando com o médico urologista Rogério Torinho em um bate-papo sobre o câncer de próstata. Doutor, a gente viu no bloco anterior que a incidência desse tipo de câncer é muito grande aqui no Brasil. E só no Nordeste a gente tem uma média de quase 16 mortes a cada 100 mil habitantes. Diante de números tão altos, como o diagnóstico precoce pode ajudar no aumento das chances de cura da doença? Se o urologista se depara com um paciente que é um paciente que cuida de si próprio e vai anualmente ao urologista e ele desenvolve uma neoplasia, o urologista flagra, né, descobre que ele tem um câncer de próstata, ele vai ter, o tratamento dele vai ser com a finalidade curativa. Enfatizando essa minha colocação, né, que é a importância de o paciente ir procurar anualmente o urologista para possível detecção precoce, se ele vier a ter. A gente também é importante dizer que não é só para a próstata, porque, como eu falei anteriormente, o homem ele é mais inibido, ele é mais tímido, digamos assim, que a mulher. Isso a gente vê isso a nível dia a dia na prática. E, às vezes, ele tem problemas de outras áreas, como, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, problemas de disfunção erétil, que são coisas que ele vem guardando, às vezes faz esses tratamentos malucos aí que encontra em Instagram e não sei o quê. E o que é que acontece? Se ele fizer uma orientação também urológica nesse sentido, ele vai ter um ganho muito grande. Então, essa campanha de Novembro Azul, a gente fica contente quando o paciente, ele, além de procurar por essa razão que eu falei, que é agora a coisa do Novembro Azul, beleza, etc., ele também se beneficia muito com essas dúvidas ou com esses problemas, às vezes, que ele tem até algum tempo, e que a gente consegue resolver, consegue ajudar o paciente, e isso é muito bom, né? A gente fica gratificado de que consegue ajudar essas pessoas. Então, acho que é importante isso, lembrar que a ida ao urologista não é só para a próstata, né? Tem que ver todas essas outras problemas, patologias, etc., que ele vem a ter, que ele pode se melhorar. Enfatizando isso que eu já falei, estou batendo na mesma tecla, mas é isso mesmo, é essa mensagem que fique aí bem gravada em todos. A ida periódica ao urologista, principalmente nos homens acima de 45 a 50 anos, né, para que obtenha melhor resultado. Hábitos saudáveis como praticar exercício físico, ter uma alimentação balanceada também podem ajudar no processo de prevenção da doença? Sim, isso não é só para... a gente tem que falar de uma maneira mais ampla, né? Isso não é só para câncer de próstata. Todos esses hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável, jamais fumar, o álcool muito moderado, né? Isso tudo só faz melhorar a saúde do paciente, inclusive evitar um aparecimento precoce de um câncer de próstata. Não só de próstata, de todas as doenças. Não existe assim especificamente, se sabe que a dieta rica em gordura, ela causa vários problemas, inclusive teria, né, uma propensão maior a causar câncer de próstata. Então, a gente procura evitar esse excesso de gordura. Mas isso não é só para essa doença, para várias coisas, principalmente nos problemas cardiovasculares, né?
Então, agora não existe assim, uma substância, já se tentaram várias, se pesquisaram várias, já tiveram várias em moda aí, uma substância específica que o paciente usasse, ingerisse, que diminuísse a chance de ter câncer de próstata. Não existe isso. Doutor Rogério, muito obrigado pela conversa e até a próxima. Muito obrigado a vocês. Esse podcast é uma iniciativa da CEGESP e conta com o apoio da Ascom. Receba informações da Secretaria de Gestão de Pessoas por meio do grupo de WhatsApp. Solicite o link de acesso pelo número 719-8158-3628. 719-8158-3628. O podcast Mais Saúde fica por aqui. Lembrando que no canal do YouTube você escuta esse e a outros episódios. Até a próxima.